tradição misturando estilo antigo e inovação, Tóquio, a capital do Japão, está pronta para ser descoberta, admirada e visitada. Uma cidade gigantesca que combina harmonia e requinte com uma mistura perfeita de arranha-céus de neon e templos históricos e antigos. Tóquio é também a porta de entrada para a Terra do Sol Nascente, a terceira maior economia do mundo e uma terra acolhedora para muitos africanos. Entre eles o Dr. Sing Fai, natural de Yengele, concelho de Niahar, no centro-oeste do Senegal. Chefe da secção norte-americana do Instituto de Formação Diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, Sing Fai é também professor de inglês desde 2011 na Graduate School of Public Policy da prestigiada Universidade de Tóquio. Eu acho que é uma vida bastante interessante. Quando cheguei aqui foi um pouco difícil no início porque não falava nem um pouco japonês. Mas pouco a pouco, graças aos meus esforços, eu pude falar japonês. E eu acho que quando aprendemos a língua local podemos nos adaptar e viver em qualquer lugar. Em matéria de trabalho, eu estou completamente satisfeito e surpreendido, pois neste verão o governo japonês concedeu-me a condecoração da Ordem do Tesouro Sagrado. Assim, estou muito orgulhoso por isso. O Dr. Sing Fai tem uma rica formação acadêmica e profissional que abrange cerca de 40 anos. Com um doutoramento em inglês da Universidade Cheikh Anta Diop em Dakar, Sing Fai mudou-se para os Estados Unidos no início da década de 1980. Depois de ter sido professor titular de francês no Instituto de Formação Diplomática do Departamento de Estado dos Estados Unidos em Washington, D.C., decidiu mudar os seus horizontes e a sua vida, deixando os Estados Unidos para o Japão em 1992. Uma aposta que se mostrou bem-sucedida 30 anos mais tarde. Antes de vir aqui, eu trabalhava no Banco Mundial. E as pessoas perguntaram-me por que vais deixar um bom emprego para ir ao Japão. Para fazer o quê? Disseram que os japoneses não iriam me acolher porque são pessoas muito fechadas e que talvez nunca iriam me convidar às suas casas. Mas eu disse porque escutar essas pessoas. Talvez foram uma vez ao Japão e tiveram uma má experiência. Elas querem continuar a falar dessa má experiência. Mas eu decidi vir e eu vim assim mesmo. E o resultado disso é que hoje estou muito satisfeito. Deixamos o ambiente estudantil da Universidade de Tóquio para as instalações do grupo Nafken Associates, que ficam num parque industrial em Yashio, na prefeitura de Saitama, a cerca de 30 minutos de carro de Tóquio. Veículos desmontados, motores e resíduos de fios elétricos estão empilhados na fábrica de reciclagem da empresa. O chefe do lugar é Kennedy Fintan Naji. Natural da Nigéria, este empresário é o chefe de várias empresas no Japão, bem como no seu país de origem. I have lived in Japan here for 30 years. Vivo no Japão há 30 anos e estou a fazer a reciclagem automóvel e o investimento nas TICs. Investimos na tradução, no frete e depois na reciclagem antes de passarmos para a tecnologia. From recycling to IT. And we're still investing up to now. Yeah. Depois de chegar ao Japão em 1992 para prosseguir os seus estudos, Kennedy Naji criou o grupo Nafken Associates no final de 1999, especializado na importação e exportação de peças japonesas, de automóveis e de aparelhos eletrônicos de segunda mão. Após a entrada em vigor da Lei de Reciclagem Automóvel no Japão em 2005, Kennedy Naji começou com sucesso a reciclar plástico, cobre, aço e peças para automóveis. Japan developed a system where you receive a car,
you report to government that you have O Japão desenvolveu um sistema de reciclagem em que, ao receber um carro, a pessoa tem de relatar isso ao governo. Depois tem de esvaziar todo o combustível, porque, como sabem, os produtos petrolíferos contribuem para o efeito de estufa. Depois pode agora dissecar o carro. A principal ideia aqui é que retirarmos todos os metais raros que se encontram no carro e ficam disponíveis para serem utilizados novamente. Trata-se de um sistema de reciclagem completo. both from the aluminium, from the metals, from the steels and everything. O perfil da comunidade africana no Japão é diversificado. O principal instituto japonês de investigação em medicina tropical, o Instituto de Medicina Tropical e Saúde Mundial da Universidade de Nagasaki, recebe estudantes e investigadores do continente. We have lots of students from Africa. Nós recebemos muitos estudantes africanos. O meu laboratório faz estudos destinados a compreender melhor a biologia dos vírus do paludismo. Queremos utilizar este conhecimento para fornecer soluções para o paludismo em África, especialmente em áreas onde é endêmico. Um dos temas diz respeito aos mecanismos de resistência dos medicamentos face ao paludismo. Se estas estirpes forem resistentes, isso não é bom, porque significa que não podemos usar os medicamentos que estão atualmente disponíveis. Penso que é importante formar estudantes africanos, especialmente no campo das doenças tropicais, pois isto lhes afeta diretamente e nem sempre podem contar com outros para desenvolver remédios. Precisamos de os ajudar a adquirir os conhecimentos necessários e depois desenvolver as ferramentas necessárias para que eles próprios resolvam esses problemas. A maioria destes jovens africanos é bolseiro da Iniciativa Africana de Educação Empresarial para a Juventude, ABE, e estão a descobrir um novo ambiente e uma nova cultura de trabalho. I choose to come here because Nagasaki University has a good reputation. Escolhi vir aqui porque esta universidade é bem conhecida por doenças infecciosas e pensei que poderia adquirir aqui conhecimentos que poderiam ser úteis no futuro. Foi por isso que escolhi vir ao Japão. For me to be able to use it in the future in my work, so then I decided to choose to come here. One of the things that we look for. Viemos aqui para tentar adquirir o máximo de conhecimento possível para que o possamos aplicar ao nosso país, às nossas comunidades. Como sabem, a investigação académica em África é bastante limitada. Por isso, o melhor a fazer é aprender boas práticas com os melhores e depois trabalhar em institutos de investigação ou transferir este conhecimento para futuras gerações de investigadores. O Japão é um país conhecido pela lendária disciplina do seu povo, pela sua quase natural resiliência, mas também pelo seu muito elevado nível de desenvolvimento técnico e científico. Isto responde às elevadas expectativas dos jovens profissionais africanos em formação na Universidade de Nagasaki. A principal diferença entre o Japão e o Quênia é que, embora tenhamos financiamento governamental para a investigação, este é realmente mínimo. Por exemplo, onde eu trabalho, podem encorajar um jovem cientista dando-lhes 2 milhões, o que acho bastante insuficiente. Mas aqui no Japão, o Estado aposta muito na investigação e também incentiva as empresas privadas a colaborarem com institutos de investigação e universidades. É disso que temos falta no Quênia e em África. A Universidade de Nagasaki é uma das universidades mais famosas em medicina tropical, um campo que tem sido sempre a minha principal vocação desde que sou licenciado. Além disso, o Instituto da Universidade de Nagasaki tem um grande laboratório cuja investigação destina-se ao paludismo, e foi lá que eu estive a trabalhar. E como sabem, trata-se de uma das doenças mais negligenciadas em África. É por isso que decidi vir aqui. Os japoneses são pessoas muito trabalhadoras. Às vezes, saímos do laboratório muito tarde. Como somos estudantes, fazemos experiências.
Isto pode levar a noite inteira. Por exemplo, se tivermos de mudar o meio da cultura, acompanhar o crescimento dos nossos plasmódios, se começarmos isso muito tarde, somos obrigados a ficar aqui até tarde porque temos de acompanhar isso. Mas sempre vamos encontrar por perto alguém a trabalhar. Nunca estaremos sós no laboratório. Et vous trouverez toujours quelqu'un dans le coin qui travaille. Vous n'êtes pas seul au labo. Nos últimos anos, as relações entre o Japão e a África registraram uma nova dinâmica, marcada nomeadamente pelo aumento dos intercâmbios econômicos. A TICAD, Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, é uma oportunidade para reforçar esta parceria. Alguns dias antes da 8ª edição desta conferência, que terá lugar pela segunda vez em solo africano, no final de agosto, em Tunis, encontramos-nos com o embaixador tunisino no Japão para fazer o balanço deste importante evento. Je peux vous dire que la Tunisie est totalement prête. Eu posso vos dizer que a Tunísia está completamente pronta para acolher a Cimeira TICAD 8. O governo já disponibilizou todos os meios disponíveis para garantir as condições de sucesso desta cimeira. Como sabem, a Tunísia foi escolhida para acolher a Cimeira TICAD 8 em 2020 e logo o processo preparatório começou com o Japão, mas também com os outros co-organizadores. As relações entre a Tunísia e o Japão são antigas e abrangem quase todas as áreas, desde a cooperação universitária até a cultura, indústria, comércio e alta tecnologia. Um sinal da dinâmica desta parceria econômica é o fato do Japão se ter tornado o terceiro investidor estrangeiro na Tunísia no primeiro semestre de 2021. As relações diplomáticas começaram em 1956, o ano da nossa independência. Apenas 3 meses depois da independência da Tunísia, em março de 1956. Algumas áreas onde cooperamos incluem a área econômica, as pesquisas científicas, os intercâmbios humanos e culturais. A viver no Japão há mais de uma década, o diplomata tunisino está bem apto para avaliar as relações entre o continente e o país onde reside. E quando é perguntado como os países africanos poderiam inspirar-se no modelo japonês, a sua resposta parece óbvia. O primeiro aspecto é a resiliência. O Japão é um país muito afetado por catástrofes naturais, incluindo sismos. Eu me lembro do triplo catástrofe de março de 2011, mas os japoneses são pessoas determinadas e resilientes. Fazem um trabalho contínuo de construção e enfrentam as dificuldades. O segundo aspecto é o trabalho. Eu acho que não há segredo para alcançar o desenvolvimento sem o trabalho, mas não se trata de qualquer trabalho. O trabalho bem feito de forma contínua e organizada. Há o chamado Kaizen, que é uma filosofia japonesa de organização do trabalho. Eu qualificaria o terceiro aspecto como a harmonia entre a história e a modernidade. No contexto de desafios globais de saúde, econômicos, ambientais e geoestratégicos, o Japão posiciona-se mais do que nunca como um parceiro-chave para a África, a fim de garantir a segurança humana e o desenvolvimento sustentável. E não há dúvida de que os africanos no Japão irão contribuir grandemente para reforçar a relação entre o seu país de acolhimento e a sua pátria.